Essa festa que nós celebramos hoje, de São José Operário, foi instituída pelo Papa Pio XII em 1º de maio de 1955, quando ele, na Praça de São Pedro, diante de inúmeros operários, ele explicava que São José era colocado pela Igreja como modelo do operário cristão, do operário católico, e que também fosse o grande intercessor para que a providência divina se realizasse na vida do trabalhador e na proteção de suas famílias. Foram estas as palavras de Pio XII quando instituiu essa festa de São José Operário, exatamente no dia 1º de maio, que era o Dia Internacional do Trabalho, que tinha sido iniciado há algumas décadas antes, exatamente com num sentido mais ideológico e político, com aproveitamento por parte, sobretudo, dos marxistas. A Igreja responde a isso, colocando então São José, como a festa de São José Operário, para que os católicos ficassem bem seguros de para onde tinham que olhar quando se falava dessa relação de trabalho. Desde o início da Igreja, nós vamos ver a Igreja cuidando dessas relações sociais, inclusive da questão do trabalho. Porque a primeira liberdade que Jesus traz para nós é a liberdade de sermos filhos de Deus. E São Paulo vai nos dizer que para nós não importa ser escravo ou livre, porque todos somos livres, porque fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Mas uma das graças, podemos dizer assim, que o cristianismo trouxe para a humanidade foi acabar com a escravidão. E quando nós entramos da Idade Antiga para a Idade Média, a escravidão vai acabando e as relações sociais com relação ao trabalho, que era considerado pelos pagãos como algo próprio dos escravos, a Igreja vai dignificando o trabalho. E por quê? Porque Deus criou o homem e logo depois da criação do mundo, quando criou o ser humano, Deus disse que dominasse a terra, dominasse sobre as aves do céu, sobre as plantas, sobre os animais, cuidai da terra. E esse cuidar da terra significa trabalhar. Deus fez toda a sua obra, mas chama o homem, isso mesmo antes do pecado, chama o homem a colaborar na obra da sua criação, aperfeiçoando toda a obra que ele criou. Para isso, Deus deu ao homem capacidades, e diversas capacidades e diversos dons, para que o homem, diante da obra da natureza, pegasse as coisas e fosse como que recriando e aperfeiçoando para o bem do próprio homem e o bem do próprio tecido social que se vai criando aí com a humanidade. Então o homem pega a terra, faz ali uma lama, um barro, faz um tijolo, constrói uma casa, pega uma árvore, corta, faz ali uma mesa, faz ali uma cama, um banco para se sentar, constrói uma casa, põe um telhado. Depois o homem lá descobre o ferro e faz ali ferramentas para trabalhar, constrói peças de diversos tipos, e o homem assim vai descobrindo em toda essa obra da criação, pela sua própria inteligência, pelo dom que Deus vai dando, o homem vai descobrindo tantas e tantas coisas, e aí o homem vai como que aperfeiçoando toda a obra que Deus fez. E Deus faz isso dando ao homem a capacidade de construir com o seu próprio trabalho. Por isso o trabalho, ele vem antes do pecado. Alguns poderiam achar que o trabalho é fruto do pecado, porque Deus diz: comerás o pão com o suor do teu rosto, e a terra só te produzirá espinhos e cardos. O trabalho não é fruto de uma maldição. O trabalho é inerente à vida do próprio homem. O sofrimento por causa do trabalho, como consequência do próprio trabalho, isso sim é fruto do pecado. Então, a dor e sofrimento, sim,
As dificuldades, sim, são frutos do pecado, mas o trabalho em si, não. E é tanto que São Paulo chega a dizer: quem não trabalha não deve nem comer. Mas como as relações da humanidade, dos seres humanos entre si, foram se tornando relações de dominação, Deus nosso Senhor, Ele vai dignificar o trabalho, fazendo-se homem e nascendo numa família onde o trabalho é algo normal e algo que faz parte da própria vida de família. Ele é filho de um carpinteiro e ele aprende o ofício de carpinteiro com seu pai e trabalha com seu pai como carpinteiro para mostrar a dignidade que tem o trabalho. O que é importante em tudo isso é por que se trabalha. E aí que a igreja vai mostrar toda a sua grandeza quando acaba com o regime de escravidão e o homem vai sendo, a relação de trabalho entre as pessoas vai se tornando mais uma relação de buscar o bem do próximo quando se trabalha. Por isso, se você vê na Idade Média, por exemplo, quando alguém vai fazer uma cadeira, tem que fazer a melhor cadeira, tem que construir bem, porque quem vai utilizar é um ser humano, é um cristão, é uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então o trabalho passa a ser como que uma participação na obra do próprio Deus para a sua glória e para o bem comum, para o bem dos outros, para a edificação da própria sociedade de acordo com o plano de Deus. E as relações são relações não como patrão e empregado, como nós entendemos hoje, mas as relações são relações que se baseiam na fidelidade e na proteção. Como se acaba o regime de escravidão, nós vamos ter agora um servo que é fiel e um superior e um senhor que é protetor. Então a relação social, sobretudo na Idade Média, passa a ser fidelidade e proteção. Eu sou fiel, eu procuro colaborar com o meu Senhor, procuro defender o meu Senhor, estar a serviço do meu Senhor. Por outro lado, o meu Senhor cuida de mim, cuida da minha família e me protege. Essa relação fidelidade e proteção, ela vai acontecendo na história, porém, lá para o final da Idade Média vai havendo um desvio, e nós vamos ver no século XVI, 15, 16, sobretudo 16 em diante, o homem começa a voltar, por influência do movimento renascentista e humanista, volta ao paganismo, então volta também essa relação de escravidão. Escravidão que a igreja tinha acabado durante o tempo da Idade Média, volta exatamente nessa época do Renascimento. Aí a gente vê aí na história, o Brasil é também um exemplo disso, e a história moderna traz de novo a escravidão, e a tratar o outro como um escravo, como uma propriedade daquele que manda. Ora, isso depois veio desembocar na Revolução Francesa, e a relação depois que vem a seguir, sobretudo com a Revolução Industrial, não é mais de fidelidade e proteção, e sim a relação entre pessoas que trabalham e que dão emprego ou dão trabalho, mas uma relação capital-trabalho. E sobretudo na Revolução Industrial a gente vai vendo isso, capital, trabalho. Quer dizer, você vai comprar o trabalho de alguém com um dinheiro, aquele trabalho, todo aquele esforço, todo aquele sangue que é colocado ali, ele vai ter um preço. E é essa relação que nós vemos hoje. Por isso, lá no final do século XIX, com a Revolução Industrial, a gente vai vendo as cidades começaram a crescer e os grandes problemas sociais começaram a acontecer. Então a igreja vem em auxílio dos homens e para dar a orientação. Daí a doutrina social da igreja começa a ser mostrada de modo mais claro. Começa com a encíclica Rerum Novarum, primeira grande encíclica social do Papa Leão XIII. E já aí ele coloca São José como patrono de todos os operários
e de todo trabalhador, e aqui trabalhador no sentido geral, e patrono, modelo e o grande intercessor e grande inspirador. E, evidentemente, nessa época começam a surgir essas ideologias mais materialistas e que começam a provocar verdadeiras revoluções dos meios trabalhadores, e a igreja então vem insistindo da importância dessa relação entre as pessoas e coloca como claro, de modo bem claro, que essas relações entre empregados e patrões devem ser relações de justiça e caridade e fraternidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus. O homem não vale pelo que ele tem, mas ele vale pelo que ele é, imagem e semelhança de Deus. E o homem não pode ser comprado no seu trabalho, o seu trabalho não tem um preço como tal, porque ali tem a sua própria vida, com todas as renúncias, com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades e com todas as suas necessidades. A relação, segundo a doutrina social da igreja, deve ser então fundamentada nessas três virtudes que acabei de falar: justiça, dar a cada um aquilo que é seu; caridade, olhando no outro a imagem e semelhança de Deus; e fraternidade, mostrando que somos todos membros de uma família, somos todos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Daí a gente vai vendo na história da igreja, nos documentos, sobretudo documentos pontifícios, e o desenvolver de tudo isso, sempre mostrando a dignidade do homem como imagem e semelhança de Deus. Depois desse esboço histórico, que, desculpe, fui falando e a coisa foi saindo, mas depois desse esboço histórico é preciso para nós olharmos qual é o valor do trabalho para nós. O trabalho é, em primeiro lugar, um meio de santificação. Nós temos que olhar no trabalho, temos que ter do trabalho uma visão sobrenatural. Sobrenatural. Eu trabalho para quê? São José é um exemplo para nós. São José trabalhava para quem? De quem ele cuidava? De Jesus e de Maria. Então eu trabalho com essa visão sobrenatural, é para Deus. Eu tenho que pensar na vida eterna, e todo o trabalho é primeiro para colocar em prática todo aquele dom que Deus me deu, toda aquela capacidade que Deus me deu, cada um de acordo com os dons que recebeu de Deus, deve colocar esses dons para a edificação do bem comum e edificação do próximo. A uns Deus deu capacidade para estudar de modo mais profundo, a outros capacidade para construir casas, outros para projetar casas, outros para dar aula, outro para música, outro para dirigir, outro para cuidar de uma casa, e aí vem os diversos ofícios, de acordo, evidentemente, com os dons que Deus deu, para que nessa grande sinfonia todos se coloquem à disposição de Deus, a serviço dos irmãos. E como fruto de tudo isto, cada um tenha a manutenção e os meios para manter a si mesmo e a sua família. Então o salário passa a ser fruto, não o fim, mas fruto de todo esse bem que eu coloquei a serviço de Deus, a serviço do próximo e a serviço da sociedade. Então o trabalho não é o fim da minha vida, mas é um meio, e um meio até necessário para a minha santificação. Então eu tenho que olhar todo aquele meu esforço que eu faço no dia a dia como parte deste caminho de santidade que eu devo trilhar. Santidade essa que é a minha vocação primeira, sobretudo a vocação primeira do batismo. E para viver esse caminho de santidade, eu vou colocar vou colocar minhas forças a serviço de Deus, do próximo e da sociedade. Daí vem o contrário disso que se chama preguiça. A preguiça é um dos 7 pecados capitais. Capital vem de caput, capitis, cabeça. Chama-se capital porque é cabeça, como de um polvo, a cabeça de vários pecados.
Aí nós temos 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. E a preguiça é algo assim tão tão cabeça de outros, que a preguiça sempre anda ao lado da gula, de mãos dadas com sua irmãzinha, de um lado, e do outro anda ao lado da impureza, da luxúria. A preguiça gera tudo isso. Não é à toa que os nossos avós diziam que cabeça vazia, oficina do diabo, oficina do capeta. Exatamente para mostrar que nós precisamos ter atividades, quaisquer que sejam, de acordo com aquilo, evidentemente, que nos levam para Deus. Então, ter essa visão sobrenatural do trabalho. Eu estou fazendo isso aqui para Deus. Como disse São Paulo aos Colossenses: tudo que fizerdes, fazei não para seres humanos, mas fazei para Deus. Esse é o sentido do trabalho. Então ninguém vai ficar reclamando porque está trabalhando muito. Muito pelo contrário, está feliz porque está fazendo algo para Deus e para os irmãos, para o próximo e para a sociedade. Então o primeiro ponto que a igreja nos coloca é isso: eu tenho que me santificar no meu trabalho. Então, a santificação da vida diária, e tudo que eu fizer, fazer bem, fazer com amor, fazer com caridade, como disse São Paulo na epístola de hoje. Fazer com caridade, fazer com amor, da melhor maneira. Esse é o sentido próprio de tudo aquilo que eu fizer. Fazer de modo extraordinário, com amor, aquelas coisas que são ordinárias e que muitas vezes nos cansam, nos causam dificuldades, sacrifícios. Eu vejo às vezes na Baixada Fluminense o sacrifício que faz esse povo, muitas vezes levantando 4:30 da manhã, com pouco tempo de sono, depois vão a pé para a estação, pegam um trem cheio, depois chegam aqui ao centro, pegam uma outra condução, vão para a Barra, vão para o Recreio, Copacabana, etc. À noite voltam para casa, muito tempo andando. Realmente todo esse sacrifício, a gente que vive isso, e eu vivo isso, vivi muito tempo também, agora menos, mas a gente vê quanto sofrimento, e tudo isso com alegria, porque estou fazendo isso por amor a Deus e para cuidar da minha família e da minha manutenção aqui na terra, enquanto busco algo muito maior, que é a vida eterna, que é o céu. Então, meio de santificação. Mas o segundo ponto é que como viver esse meio de santificação? É cumprindo os meus deveres de Estado. O que é que eu devo fazer? Cada um tem os seus deveres de Estado. Nós temos lá os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, mas nós também temos os deveres próprios do nosso estado de vida. Eu, como sacerdote, tenho obrigações próprias de padre. Tenho que levantar cedo, rezar o breviário, fazer minha meditação, minha oração da manhã, etc. Depois, na minha vida, tenho que estudar, tenho que preparar as catequeses, as homilias, visitar doentes, ir a fazer sepultamentos, visitar as famílias, cuidar sobretudo daquelas famílias que mais sofrem. Tem sempre aquele fácil acesso do povo ao padre para uma confissão, para uma direção espiritual, para um acolhimento, celebrar a Santa Missa, atender confissão, celebrar matrimônios, participar dos matrimônios, assistindo, ir ao enterro, e tudo for necessário para a salvação das almas e para o bem dos fiéis. São obrigações próprias de Estado. Até chegar ao fim da noite, rezar, descansar e dormir. São obrigações próprias dos meus deveres de Estado. Assim também tem um pai de família, tem uma mãe, seus deveres próprios, e vai se santificar aí, e deve se empenhar nisso. E sobretudo essa diferença que há entre aquilo que é próprio do homem e próprio da mulher. Evidentemente há muitas coisas que os dois podem fazer, mas há certas coisas que são próprias do marido, outras coisas próprias da esposa, que nessa complementaridade chegam ao bem. Mas também há deveres de Estado de um professor, de um médico, de um engenheiro, e daí por diante, nas diversas profissões e ofícios, nós vamos vendo esses deveres de Estado, de um jovem que estuda, de uma jovem
e das crianças e daí por diante. Quer dizer, a santificação vai ser no cumprimento dos nossos deveres de Estado. E cumprindo os nossos deveres de Estado, nós assim temos paz e tranquilidade. Estou tranquilo porque estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Mesmo numa sociedade que me pressiona para que eu seja cada vez mais mole, preguiçoso e não tenha coragem de agir. Isso é algo terrível. A sociedade é tão preguiçosa hoje que as pessoas têm preguiça de pegar o controle remoto, que já foi feito para o preguiçoso não ir lá ligar o aparelho. Então, dê o controle. A pessoa já tem preguiça, tudo está nas minhas mãos, eu não tenho coragem nem de pensar. Quando a gente vai pensar, já tem preguiça de pensar. Quem dá aula sabe disso, o professor sabe disso. Você começa um raciocínio, a meninada não quer nem pensar, tem preguiça de pensar. Isso é a sociedade feita de geleia que a gente vai vendo hoje. Todo mundo mole, preguiçoso, não tem coragem de nada, né? E aí, tudo isso deixa de colocar em ação tantos dons que Deus deu. Então, cumprindo os deveres de Estado, com amor, com fidelidade, basta fazer o dever de casa. Isso, nosso Senhor vai dando a graça para o crescimento moral, espiritual da pessoa e moral também de um povo, onde cada um tem o cuidado da corresponsabilidade com tudo aquilo que pertence a todos. É tão bonito quando existe esse interesse das pessoas, não só em si mesmas, egoisticamente, mas também o cuidado com o outro. Isso no dia a dia, isso dentro da igreja, também na vida comum, etc. Então a santificação vem aí. Esse é um segundo ponto que nós temos que meditar nesse dia. E há um terceiro, e aí eu vou encerrando essa nossa reflexão, é a importância de São José nisso tudo, como um modelo e como o intercessor. Porque diante de toda essa nossa missão, essas nossas tarefas que nós temos que fazer aqui na terra, nós precisamos da graça de Deus, porque somos fracos. A nossa ideia, nosso jeito de viver é baseado no foge da dor, busca o prazer. É o mais básico, mais animal. Foge da dor, busca o prazer. E por causa do pecado original, é claro. E se nós não temos a graça de Deus, se não nos fortalecemos com a graça, nós tendemos a ficarmos piores do que os animais, maltratando-nos uns aos outros e não colocando em prática tantos dons dados por Deus. Daí a importância de São José como modelo e como, sobretudo, intercessor, pedindo a Deus, nosso Senhor, por cada um de nós nesse sentido. Então essa festa nos leva à reflexão de todas essas coisas, para que assim a gente possa, ter mais responsabilidade diante desse mundo em que nós vivemos. Todos nós temos responsabilidades diante desse mundo, em vista da nossa santificação e da santificação dos outros. Peçamos, pois, a São José que nos dê essa graça de fiéis à vontade de Deus e fiéis à nossa vocação, possamos nos santificar como Ele aqui na terra, para termos com Ele a glória lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São José, nosso bom Pai, rogai por nós.